Olá, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast, o SaúdeCast, o podcast feito com o maior carinho do mundo para vocês, aí, trazendo o melhor conteúdo de qualidade de vida, saúde e bem-estar. E nós viemos dessa revista aqui, que saiu a nova edição aqui, ó, tá fresquinha aqui na minha mão, deixa eu mostrar ali na câmera. A capa dessa vez é com a doutora Flávia de Freitas, aqui é a revista Saúde Press, que nós descobrimos agora, nesses últimos dias aí, que a Saúde Press tem um pouquinho mais do que 25 anos, né? Pelo menos uns 27 anos de atuação. A Saúde Press está aí no mercado, trazendo o melhor conteúdo para vocês, para nós todos. Apenas artigos sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. E trazemos agora esse formato para dentro do podcast. Então, hoje nós vamos começar mais um programa. E antes de começar, eu agradeço aqui sempre os nossos patrocinadores e apoiadores, iniciando pela RadMed. Mandar um grande abraço para o Dr. Carlos Mara, que é parceiro da revista desde a sua primeira edição e nosso parceiro aqui no podcast desde o nosso primeiro episódio também. Sempre acreditando nesse projeto, acreditando em levar um conteúdo de qualidade para a nossa população aqui em Campos e região. Faço um agradecimento também muito especial a Devon Churrascaria, na pessoa aí do amigo Carlos Júnior, que sempre prestigia a gente também, um grande parceiro do nosso programa. Agradecer a SGA Toyota Campos e a TV Goitacá, que está aqui abrindo esse espaço para a gente, né? A gente está aqui no YouTube com vocês desde o início, mas também estamos na TV Goitacá e eu peço a vocês que acompanhem aqui a programação da TV, toda hora está passando os horários que nós vamos reprisar, inclusive as entrevistas passadas, estamos sempre botando as novas entrevistas no ar e as passadas também. E eu vou começar o programa de hoje de uma maneira também muito especial. Mais uma vez a gente recebe uma dupla, né, de convidados. Hoje são dois irmãos, dois profissionais extremamente renomados, reconhecidos por todos nós aqui campistas. E um deles, inclusive, está sendo reconhecido mundialmente no Brasil inteiro aí pelo seu trabalho. Eu vou receber hoje a doutora Marisol Rios, que é nutricionista e psicóloga, formada pelas universidades Universidade Estácio de Sá e Universidade de São Caetano do Sul, com atuação predominante na área de nutrição esportiva, estética e comportamento alimentar. Ela também possui especializações em gastroenterologia, nutrigenômica, lipedema e cirurgia bariátrica, sempre trazendo uma visão completa sobre emagrecimento, saúde digestiva e relação com a comida, formada nessas especializações pelo Instituto Plenitude. E trago também aqui o irmão dela, que é um cirurgião muito conhecido aqui na nossa cidade, que é o Dr. Rodrigo Rios, que é médico cirurgião geral e do aparelho digestivo, que, além de tudo, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, com atuação em cirurgia bariátrica e metabólica, que é o nome da sociedade de medicina, que, além disso, destaca as técnicas de laparoscopia e cirurgia robótica, além de ser professor há 26 anos da Faculdade de Medicina de Campos. A doutora Marisol hoje faz seus atendimentos presenciais em São Paulo e online, mundo afora. Vou deixar aqui, vou pedir a nossa produção para botar aqui embaixo para vocês o Instagram da doutora Marisol, tá? Que é @Marisol com 2 S, tudo junto, Marisol Rios Oficial. E o doutor Rodrigo, que faz atendimentos ali no edifício Platinum, aqui na Voluntários da Pátria, na sala 202, e também atende em ambientes hospitalares, no Hospital Geral Doutor Beda, na Santa Casa de Misericórdia e no Hospital Escola Álvaro Alvim, aqui em Campos. O Instagram do doutor Rodrigo também vou pedir a nossa produção que coloque aqui embaixo, que é @drrodrigo, doutor Rodrigo, né, tudo junto, drrodrigo.rios, tá? E vamos para o nosso bate-papo, né? Vamos começar a falar do que é interessante aqui, do que é importante. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença dos dois, doutor Rodrigo e doutora Marisol, convidados brilhantes, que uma dupla que vem aqui a brilhantar nosso programa, tenho certeza que vai trazer muito conteúdo bom para a gente. E a nossa proposta aqui hoje é a gente falar de uma forma mais ampla, mais genérica, sobre a questão da saúde, do emagrecimento saudável, que implica muitas vezes na cirurgia bariátrica, né? E antes de mais nada, eu gostaria que vocês, pode começar pelas damas, né, doutor Rodrigo? Pela doutora Marisol, eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória profissional de vocês. Como vocês chegaram aonde vocês estão hoje? Quando foi que começaram? Pensaram assim, poxa, eu quero trabalhar nessa área, eu gosto disso. Fala um pouquinho pra gente, doutora Marisol, começando por você, por favor. Que legal. Primeiramente é um prazer estar aqui, Prazer né, na minha nosso. cidade maravilhosa, que eu não vim a Campos há um ano. E do lado do meu irmão, Coisa linda, né? grande irmão, que eu sou apaixonada e que, começando a falar de profissão, é a minha grande inspiração aí, né? A minha história com a nutrição, a minha primeira formação veio ainda na psicologia. Quando eu estava para me formar na faculdade de psicologia, eu me encontrava com obesidade.
eu estava nos meus 90 quilos, e eu entendi que eu não podia perder o equilíbrio entre a minha mente e o meu corpo, me formando exatamente numa faculdade de psicologia. Foi quando, ali no finalzinho, eu estava 6 meses para me formar, eu decidi com reeducação alimentar, prática de atividade física. Não foi perder 30 quilos em um mês, tá, pessoal? Mas foram 2 anos aí que, com essa mudança de estilo de vida, eu perdi 30 quilos. Então, foi um primeiro passo aí para eu entrar na nutrição, né? Cheguei a atuar enquanto psicóloga por um bom tempo. Foi nesse emagrecimento que eu conheci meu marido, fui morar em São Paulo, já atuando como psicóloga lá, recebi o convite de um treinador para eu competir como atleta de fisiculturismo. Mesmo? E aquilo para mim era um outro mundo, porque o meu emagrecimento aqui em Campos se deu muito com a corrida, eu cheguei a competir algumas corridas de rua e tudo mais. E de forma resumida, poxa, fisiculturismo, eu achava que eu estava velha na época, eu tinha meus 27, 28 anos, hoje eu tô com 42, né? E eu entendi que eu não ia precisar mudar muito o meu estilo de vida. Então eu já fazia dieta, eu já treinava, ia ter que adequar aquilo. E aí a minha primeira preparação como atleta de fisiculturismo se deu ali em 2 meses e meio, em média. Então, em 2 meses e meio, eu me preparei, competi, foi um momento muito conturbado da minha vida, porque foi um momento que eu era recém-casada e meu marido teve câncer, e eu falo que o esporte entrou na nossa vida como um foco no tratamento. Então era uma coisa diferente naquele momento para a gente viver juntos. E como uma experiência, eu fiquei aí 9 anos competindo, me tornei tricampeã brasileira de fisiculturismo, cheguei a ficar entre as 15 melhores atletas do mundo, numa categoria body fitness. Ali próximo, mais ou menos, à pandemia, eu já estava indo para o meu último campeonato. Ser atleta hoje no Brasil é muito difícil, além da questão financeira, é muito cansativo, né? Você vive o extremo, muitas vezes, inclusive, ultrapassa o limite do saudável. Então, eu estava para ir para o meu último campeonato e aí resolvi, na pandemia, já parar. E foi nesse meio do caminho, enquanto atleta, que entrou a nutrição, né? Eu brincava assim, eu falei, eu aprendi a fazer isso comigo, então eu tenho que levar isso para o pessoal também, né? Então foi aí que eu resolvi estudar nutrição e virou a minha grande paixão. Muitas pessoas perguntam, você não atende mais como psicóloga hoje? Apesar de não trabalhar com terapia, eu falo que certamente eu não seria a nutricionista que eu sou hoje, se não fosse a psicologia. Então foi um pouquinho aí da minha jornada. Pelo que você falou pra gente aqui, a psicologia trabalhou sua cabeça para essa mudança, né? Completamente. Até porque eu vim de uma infância, de uma adolescência, que a maioria de nós viveu com medicações, com dietas malucas, sem conseguir sustentar. Muito diferente de hoje em dia, não. Exato. Só muda um pouquinho, né? Fica mais moderno um pouco. E, doutor Rodrigo, como é que foi essa trajetória? Como é que chegou a ser esse renomado e experiente cirurgião hoje aqui em Campos? Professor da Faculdade de Medicina. Isso. Primeiramente, obrigado, Felipe, pelo convite. Imagina. E agradecer também a toda a equipe da Saúde Press pelo convite. E estamos muito felizes de estar aqui. Eu me formei em 2002, né? A graduação de medicina são 6 anos. Sim. E depois eu ingressei na residência em cirurgia geral, que é um treinamento específico da carreira cirúrgica. Hoje são 3 anos. E depois fiz outras especializações. Naquela época, estava iniciando a cirurgia bariátrica, estavam começando os estudos no mundo todo, e a cirurgia era bariátrica, ou seja, com o intuito de promover perda de peso, e ela, acidentalmente, ela foi metabólica. A gente começou a observar que as pessoas que realizavam a cirurgia emagreciam, mas ficavam controladas da glicose, controlavam diabetes, controlavam colesterol, controlavam a hipertensão, gordura no fígado, dentre outras doenças. A partir daquele momento começou-se a estudar isso, e aí, alguns anos depois, veio o termo de cirurgia metabólica, que é o termo que nós utilizamos hoje, quando a cirurgia tem um intuito não somente da perda de peso, mas principalmente para tratar essas doenças, como o diabetes. Hoje a gente sabe que é possível controlar, ou seja, colocar o diabetes em remissão através de um procedimento cirúrgico. Agradecer a minha irmã, de ter me convidado também, e dizer que ela é uma grande inspiração para mim, não só como mulher, mas como mulher de fé. Que legal, que legal. Isso é muito bacana, dá para ver que essa cumplicidade, esse orgulho mútuo que vocês têm, isso exala, isso passa pra gente.
E muito bonita, embora bem resumidas as histórias aqui, que eu acho que teve mais coisa que aconteceu nesse meio do caminho. Você falou, Rodrigo, dessa questão metabólica. Eu me lembro que há um tempo atrás, o hoje senador, antigamente atleta, Romário, né, fez uma cirurgia que chocou todo mundo, mas ele não era obeso, por que que ele fez isso? Exatamente. Ele fez uma cirurgia muito parecida com a bariátrica, ou, não, ou é a bariátrica mesmo? Exatamente. Então, os termos hoje eles se misturam, né? A gente chama de cirurgia bariátrica e metabólica. Entendi. Quando o propósito, o intuito é mais perda de peso, porque tem pessoas que são muito obesas e pouco doentes. Às vezes a pessoa tem 200 quilos, mas não é diabético. Ele só precisa emagrecer. Então, pode se tornar em função dessa obesidade. Sim, aí a gente chama de cirurgia bariátrica. Quando o intuito é o controle metabólico, e aí pode ocorrer numa pessoa magra, você deu o exemplo do Romário, né? Então hoje pessoas que não têm tanta obesidade, mas são diabéticos de difícil controle, a gente pode tratar essas pessoas com uma cirurgia, é chamada de cirurgia metabólica, já está regulamentada em nosso país, saiu uma nova regulamentação esse ano que promove e libera essa cirurgia para os planos de saúde com o intuito de controlar aí o diabetes. E a grande maioria desses pacientes, eles podem ficar livres da insulina, ficar livres das medicações e com a glicose controlada. Essas cirurgias podem ser realizadas por laparoscopia e podem ser realizadas também por via robótica, que é uma tecnologia que vem para somar e ajudar as pessoas que precisam realizar cirurgias de grande porte, porque o robô aumenta a precisão dos movimentos. Você tem uma imagem em 3D, é uma tecnologia que ajuda muito. Veio para ajudar mais do que veio para ajudar, e nós já temos o robô em campos há alguns anos, né? Muitos cirurgiões já treinaram, fizeram os cursos e estão habilitados para realizar diversos tipos de cirurgia por via robótica. Entendi. Doutora Marisol, deixa eu te voltar agora, voltar ao assunto, voltar a bola para você. Você falou aí que a psicologia te ajudou a entrar nesse caminho da nutrição e, obviamente, na sua mudança de comportamento, da sua mudança de vida, buscando uma qualidade e buscando saúde, né? Não estava incomodado apenas com a parte estética, mas preocupado com a parte de saúde. Hoje em dia, a gente está todo mundo ouvindo, toda hora a gente ouve falar, estilo de vida saudável, estilo de vida saudável. Mas, assim, vocês dois, assim, principalmente você, doutora Marisol, com essa visão como paciente de si mesma, né? Como é que você vê, assim, quais são os pilares reais dessa mudança e o que muitas vezes a gente confunde aquele modismo? Hoje se fala muito numa caneta emagrecedora, tá todo mundo usando, tá vendo roubo de carga para chegar, porque diz que é caríssima essa caneta. Mas o que sustenta de fato esse chamado estilo de vida saudável? Fala pra gente um pouquinho disso. Que pergunta legal, e é muito importante a gente falar disso, porque é o X do momento, né? Eu acho que são inúmeros pilares, mas se eu tivesse que talvez elencar 3 pilares. Alimentação, né, saudável, não dá para fugir dela. A prática de atividade física. Todavia, esses dois juntos da gestão emocional. Eu acho que a gestão emocional tem até que vir antes, né? Porque a gente fala muito da dieta da moda, a gente fala muito da prática de atividade física, mas se a gente não tiver o controle emocional, né, o famoso controle do estresse, a gente sabe hoje que o nosso intestino, por exemplo, é o segundo cérebro, né? Então tem muito a ver, a gente sabe também que tem nutrientes que interferem no nosso emocional. Então, a tal da dieta da moda complicou muito a nossa vida, o tal do 1% todo dia, né? Se você talvez não pode fazer 1 hora de treino no dia, comece com 20 minutos. Se você não consegue fazer uma dieta à risca, comece a reduzir os seus industrializados. Então, falando em pilares, alimentação, prática de atividade física, mas esses dois só se tornam sustentáveis quando a gente tem a tal da gestão emocional. Com certeza. Era até a próxima pergunta que eu ia entrar nesse assunto. Porque, assim, essa questão emocional, ela promove alguns erros eu vou usar um termo que eu não sei se se adequa, mas na gestão dessa mudança de estilo de vida. As pessoas, muitas vezes, a gente ouve falar de, jejum intermitente, tem uma série de coisas, e é tanto bombardeio de informação que as pessoas vão, né? Um dia o café faz bem, outro dia ele faz mal, um dia o ovo faz bem, outro dia ele faz mal, a gente nunca sabe do que procede. Quais são os erros mais comuns que você vê assim no seu dia a dia com seus pacientes, de erros ou gatilhos emocionais que comprometem esse tratamento? Que legal. Gravem uma coisa que eu vou trazer para vocês. Comida não é moeda de troca. E, infelizmente, são inúmeros erros que a gente pode citar aqui, mas a maioria desses erros acontece não é por falta de conhecimento, porque se tem algo bom, inclusive, que a pandemia, por exemplo, nos trouxe, é que a gente hoje tem uma série de profissionais trazendo conteúdo para a rede social,
A gente precisa ser seletivo nisso, é claro, porque como você bem disse, é até difícil. Um meme que fala assim, se eu tiver que fazer tudo o que falam que não falam aí, do que faz bem, do que faz mal, complica muito a gente. Mas a maioria desses erros, eles se tornam erros porque a gente utiliza a comida como moeda de troca, né? A comida, o alimento, ele foi feito para nutrir, a base dele é nutrir. Sim, concordo que comida também é confraternizar, comer também é estar em família, por exemplo, mas a base dele é nutrir. E a gente vive desde a nossa infância, desde de lá, o primeiro amor na amamentação, né? Onde esse laço ali, muitas vezes, ele é trazido para a nossa vida de uma forma equivocada, aonde come, raspa o prato, né? Engole até o final, vamos rápido que está na hora. Então, assim, pessoal de casa, principalmente, não façam isso com seus filhos. Né? Deus trouxe tanta coisa bacana, tantas cores, tantos nutrientes, e usar a comida como moeda de troca, com certeza vai trazer aí uma série de prejuízos que está para o resto da vida, que vão resultar nessa cultura nossa hoje, né? Da rapidez, que eu preciso emagrecer rápido, e a gente vai buscar, como hoje tem sido falado, a tal da caneta emagrecedora, como lá atrás eram outras medicações, e eu acredito que isso não vai acabar nunca, mas que nós, enquanto profissionais, precisamos falar disso, precisamos trazer isso para conscientizar a sociedade que comida não é moeda de troca. Com certeza, muito bem colocado. Eu, como pai agora, me sinto... Eu queria acrescentar, excelente, Marisol, o conceito de que a obesidade é uma doença crônica. Então, quem vai procurar tratar e fazer a dieta e atividade física é para o resto da vida. Mesmo quem realiza a cirurgia bariátrica vai ter que fazer dieta e atividade física e reposição vitamínica para o resto da vida. Já está amplamente demonstrado nos estudos que as canetinhas, né, os análogos do GLP-1, tem que usar para o resto da vida. Você vai parar de usar, vai engordar novamente a grande maioria dos pacientes. É um tratamento contínuo. Contínuo, para o resto da vida, doença crônica e progressiva. Então, você vai melhorar a sua qualidade da alimentação e fazer atividade física, isso é para o resto da vida. Então, esse conceito é o que tem que ficar. Porque se você encara como um tratamento que você vai realizar no período de 6 meses e vai parar, quando parar, vai falhar o tratamento e a pessoa volta a ganhar o peso. Aliás, o reganho de peso acontece muito por isso, porque as pessoas acreditam, eu comparo muito as nossas finanças, né? Se a gente está ali juntando um dinheirinho para fazer uma economia, para uma viagem e tal, se você para de fazer essa economia, o dinheiro não vai continuar brotando, né? E quando você faz uma alimentação adequada, com prática de atividade física, claro que a depender do momento, se é emagrecimento, ganho de massa magra ou manutenção de peso, isso pode variar na questão calórica, mas é uma alimentação para o resto da vida. Sim, né? É uma mudança de comportamento mesmo. Exatamente, aí o erro e o reganho de peso muitas vezes é alto por isso, porque a pessoa acha que fez a dieta, emagreceu e agora ele pode voltar a... Nossa, tá uma delícia esse bate-papo, tô adorando ouvir isso tudo, acho que quem tá acompanhando com a gente tá gostando também, mas eu vou pedir licença a vocês, eu vou fazer o nosso primeiro break comercial aqui na TV Goitacá e aqui no YouTube também, que vai passar aí agora os nossos anunciantes, nossos patrocinadores. A gente volta daqui a pouquinho. A RadMed, mais uma vez, é pioneira e já realiza a ressonância magnética multiparamétrica de próstata, o que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável, a técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Na hora de comprar um seminovo, todo mundo deseja qualidade e confiança, não é mesmo? E aqui na SGA Toyota você encontra os melhores seminovos, com garantia, procedência e qualidade. Todos os nossos veículos passam por rigorosas inspeções técnicas, garantindo que você leve para casa um seminovo com a confiabilidade Toyota. Além disso, oferecemos condições especiais de financiamento para garantir a você a melhor negociação. Venha hoje mesmo até uma de nossas lojas para conhecer de perto todas as opções de seminovos que temos para você. Estamos te esperando. Aí, pessoal, estamos de volta. Vocês acabaram de assistir os nossos intervalos comerciais, tanto na TV Goitacá quanto aqui no YouTube.
E eu reforço meus agradecimentos à RadMed, Diagnóstico por Imagem, nossa patrocinadora e apoiadora desde o início do nosso projeto. Aqui também com a gente na TV Goitacá. A Devon Churrascaria e Pizzaria, esqueci de falar no início do programa, que a Devon agora está com pizza lá para o público que frequenta a Devon. Já era uma excelência em churrascaria, em comida japonesa, agora com uma pizza maravilhosa. No último programa nós recebemos a visita aqui, inclusive, do Carlos Júnior, que veio trazer uma pizza para nós aqui. Foi um barato a presença dele. E agradecer também a SGA, Toyota, Campos e a TV Goitacá, que mantém aqui esse espaço aberto para a gente, dando toda essa qualidade com o material que chega para você até aí. Pessoal, vamos voltar aqui no nosso bate-papo, que está incrível. Eu tô achando que esse programa está pouco tempo para o assunto que a gente tem para falar. 2 convidados muito especiais, 2 queridos que estão aqui, profissionais qualificadíssimos. No último bloco a gente falou um pouquinho sobre a mudança de comportamento, né, com a doutora Marisol, a mudança de mentalidade da pessoa que tende a buscar o chamado estilo de vida saudável. E ela tocou num assunto que agora eu vou trazer essa pergunta para o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, as pessoas hoje, partindo até do gancho do que a doutora Marisol falou, são muito imediatistas, querem soluções muito rápidas para os problemas, né? Então é normal que um paciente chegue ali no seu consultório querendo essa solução rápida e acha que a solução rápida é a bariátrica no intuito de... Eu vejo muito, desculpa, doutora Marisol, o comentário não é um comentário machista, pelo amor de Deus, mas mulher tem muita vaidade com relação ao corpo e sempre se acha gorda. Toda mulher se acha gorda, a mulher tá magérrima e tá se achando gorda. E é um tal de, eu vou fazer uma bariátrica. A mulher tá com 5 quilos acima do peso e acha que tem necessidade de uma bariátrica. Quais que são os esclarecimentos mais importantes que você, como médico, como cirurgião, precisa passar para esse paciente? Primeiro, imagino que seja identificar a necessidade da cirurgia. A partir daí, qual é a sua conduta profissional? Perfeito, excelente pergunta, Felipe. Então, como a obesidade é uma doença crônica, uma doença muito comum, aumentou muito nas últimas décadas devido à mudança brusca de alimentação, onde foram introduzidos alimentos industriais, carboidratos refinados, açúcares. São alimentos que não chegam no fim do intestino e são absorvidos todo no jejum, e isso causa uma disrupção endócrina, de forma com que leva à obesidade e a outras doenças. Esses alimentos que são absorvidos no início do jejum. Então, a cirurgia bariátrica é uma opção para tratar a obesidade. Se você me perguntar, é a melhor opção? A resposta depende de cada caso. Eu costumo orientar e explicar, e gostaria que as pessoas entendessem, que se a pessoa consegue perder peso com dieta e atividade física, sem dúvida é melhor do que realizar uma cirurgia. Uma cirurgia envolve risco, envolve internação, pode complicar, pode ter que reoperar, pode ganhar peso novamente, pode ficar dependente de vitamina para o resto da vida. Já tive paciente que tem que tomar 4, 5, 6 comprimidos de cálcio por dia, fora outras medicações. Desdobramentos da cirurgia. Afirmativo. Então, tudo na vida tem consequências, e uma cirurgia também. Então, a gente reserva a cirurgia bariátrica para aqueles casos mais graves. São pessoas que não conseguiram uma perda de peso adequada, ou pessoas muito diabéticas que tomam insulina, que vão se beneficiar, ou aquelas pessoas que têm 200, 250 quilos. Os casos menos graves são pacientes mais magros e com menos doenças. Esses seria importante tentar o tratamento clínico com alteração das dietas e da atividade física também. Entendi. E aí, eu acho que é inevitável, toda entrevista que eu faço com profissionais na área de saúde aqui, a gente fala da atividade física, da alimentação saudável. Então esse é um assunto que já está batido, mas ainda assim parece que as pessoas não conseguem absorver. E o que acontece? Diante do que você colocou pra gente aqui, que é óbvio que o melhor caminho, se a pessoa tem condições de seguir por essa pauta, é o melhor caminho do que uma cirurgia. Que, desculpa a grosseria da expressão, não deixa de ser uma mutilação, né? Você tirar um pedaço do estômago, um pedaço do intestino, é uma mutilação. Você chegar a esse nível, é um total descontrole do seu peso, da sua condição corporal. E agora, então assim, atividade física e alimentação regrada, alimentação adequada, já está mais que esclarecido, está mais que batido pra gente. Mas ainda assim, aí eu acho que essa pergunta vai até mais para a doutora Marisol como psicólogo, não tanto quanto nutricionista e muito menos como atleta, mas como psicólogo. E aquela pessoa que vive tentando, e as pessoas que vivem ao redor dessa pessoa são testemunhas de que ela vive tentando, mas ela não consegue manter aquela consistência.
acho que é o efeito sanfona, né? Começa, na segunda-feira começa uma dieta. Aí vai pra academia, treina e come melhor. Na segunda, na terça já toma uma Coca-Cola, na quarta-feira já abre uma exceção. Como é que seria um caminho para ajudar essa pessoa que não consegue manter a consistência, doutora Marisol? Que legal, eu acho que são alguns pontos aí. O primeiro deles é entender que emagrecimento muitas vezes não depende de motivação. Na verdade, não depende de motivação. É muito legal estar motivado, né? Claro. E isso pode acontecer no decorrer do processo, mas é disciplina. Né? É o tal do 1% todo dia. Nessa história do imediatismo, que você citou, inclusive, muito bem, que acontece com mulheres que às vezes estão no peso adequado e às vezes até abaixo do peso e estão focadas naquela história do peso, achando que ainda tem que emagrecer, é uma questão de insatisfação, tem que ser feito um trabalho emocional, mas ir através de metas curtas, né? O mal do ser humano é que pelo imediatismo, a galera da virada de ano, por exemplo, já vai, eu vou ano que vem, eu vou treinar 2 horas por dia, eu vou fazer jejum intermitente de 32 horas, eu vou me preparar para uma maratona de 21 quilômetros daqui a 3 meses, e em paralelo a isso, a gente sabe que isso não é sustentável, né? Então, poxa, que passo que seria legal? Eu vou me comprometer a treinar 3 vezes na semana? Legal. 20 minutos por dia? Vou fazer um jejum intermitente de 32? Não, eu vou tirar os meus alimentos industrializados, eu vou reduzir o consumo de açúcar. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer antes, inclusive, do que o que a gente vê na rede social, do que a gente vê a blogueira fazer, do que a gente vê o atleta fazer. Como eu citei aqui hoje, muitas vezes, inclusive, o atleta, ele ultrapassa o limite do saudável. Quando a gente está num físico, por exemplo, de competição, vocês vão poder ver no vídeo aí, né? A gente ultrapassa esse limite, a gente chega num percentual de gordura de 3 a 5%. E como a rede social traz... contexto, né? Exatamente. Como a rede social traz muito essa questão da comparação, a gente precisa criar consciência para equilibrar, sim, a parte estética, mas da parte da saúde. Então, 1% todo dia, metas curtas e entender que nem sempre vai haver motivação, mas a disciplina ela tem que existir. Vai acabar com aquela historinha, doutor Rodrigo. O pessoal fala assim, eu engordei tudo entre Natal e Ano Novo. Não, você engordou entre o Ano Novo e o Natal. Não bota a culpa nesses 5 dias não, que é sacanagem. Exato. Mas essa questão da alimentação, você citando a questão dos atletas, né? A gente vê assim, tem até as piadinhas, né? O Neymar vive machucado. Pô, se preparar fisicamente como ele tem que ficar em altíssimo nível, sendo caçado em campo pela habilidade dele, né? E isso vale para outros atletas. A gente vê que saem números expressivos de perda de peso de piloto de Fórmula 1 dentro de uma corrida. Se o cara perde 40% de líquido ali dentro, é um negócio absurdo. Eu tenho atletas de kart e de F3 que eu tive que estudar um pouco para poder fazer a avaliação deles. Eles aguentam o dobro do peso deles muitas vezes no pescoço, numa corrida, numa curva. Então são especificidades que o atleta precisa fazer que boa parte do ser humano não vai precisar chegar nem perto. E a gente fica tentando imitar como se estivesse competindo igual aquele atleta, né? Outra coisa que a gente equivocadamente acaba levando para o nosso dia a dia é que muitas vezes o melhor é comer menos. Mas aí que tá. Comer menos ou comer bem com qualidade? Como é que funciona essa linha tênue entre um equilíbrio de uma coisa e outra? Que as pessoas têm que comer menos, né? Eu vejo, me dá até nervoso. Muitas vezes o cara pede um hambúrguer que não tem mais tamanho. Tudo é o X podrão, né? Aquilo que tem tudo, me dá uma Coca Zero. É para equilibrar uma coisa com a outra. Eu não sei até onde que isso equilibra. Como que é essa questão de manter esse equilíbrio entre a quantidade e a qualidade do que está comendo? Como é que você passa isso para o seu paciente? Muito bom você falar isso, porque fazer dieta está longe de você comer menos. Eu queria poder trazer uma fotinha das minhas refeições daqui hoje. Eu brinco que eu como numa bacia. E é um volume grande. E quando a gente fala de densidade nutricional, a gente vai falar disso, né? A gente tem alimentos que com pouca quantidade, eles vão ter uma densidade energética alta, muitas calorias. Geralmente os alimentos ultraprocessados, que contêm mais gorduras, carboidratos refinados, às vezes num pacotinho de bolacha, assim, você vai ter 1000 calorias fácil. Mas em paralelo a isso, a gente tem frutas, verduras, legumes, que muitas vezes você pode colocar 1 quilo desses alimentos, que eles
beiram 100, 200 calorias talvez. Olha isso. Então a ideia no emagrecimento é exatamente fazer isso com o paciente, quebrar esse tabu. Quantas vezes eu enviei dieta para paciente e ele respondeu, tem certeza que é minha dieta mesmo? Porque ele Tem passou muita fome coisa. a vida inteira e ele acha que o emagrecimento precisa ser comendo pouco. Eu falei, não, é sua mesma dieta, pode ir Mas a relação tranquilo. com a saciedade, ela é equilibrada? Eu tô perguntando isso pelo seguinte, a gente fala assim, desde criança a gente tinha aquela brincadeira, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Não é o que pesa mais, os dois têm 1 quilo, mas 1 quilo de chumbo, uma colher de ter 1 quilo. Então quando a gente vê assim, folhagens, você pode comer à vontade, pode comer verdura à vontade. Tá, mas eu tenho a sensação de que eu não tô satisfeito quando eu como. Eu posso comer uma cabeça de faltando a alface, gordura, né? É muito legal você Ele tá falar faltando a disso, gordura. porque aí a gente vai falar de proteína e gordura, que são os alimentos mais sacetógenos. Quando a gente fala de caloria, a gente vai ter ali carboidrato, 4 calorias, proteína, 4 calorias, gordura, 9 calorias. Álcool, 7 calorias. Que é Álcool, 7 calorias. Muito bem lembrado. Independente de se é fermentada ou destilada. Exatamente. Pode ter até mais do que 7, né? Então, alguns conceitos básicos vale a pena a gente chamar a atenção aqui. Primeiro, que qual é a melhor atividade para emagrecimento? A musculação. Isso já está amplamente demonstrado nos Sim, artigos. Você pode falar fazer o tempo outros, todo. mas a atividade de força muscular. E os vilões para quem está perdendo peso é o álcool e carboidrato refinado. Né? São os grandes vilões. Não vai emagrecer Qual que é a usando diferença álcool do todo final de carboidrato semana. refinado para o outro carboidrato? Qual seria o outro carboidrato? É o carboidrato comum e o refinado? O refinado seria o açúcar, né? Açúcar. Eu ouço falar muito sobre ai meu Deus, sobre a farinha branca, a farinha de trigo. Sim. Que ela contém glúten, não é isso? Pode conter glúten. E ela é um carboidrato bastante complicado de... Sim, o trigo é complicado, causa inflamação intestinal. O glúten, a questão é para quem tem intolerância ao glúten. Né? Quem não tem, quem não é celíaco, não teria problema. Mas eu acho que dentro da dieta, acho que a doutora Marisol pode falar um pouco mais disso, a gente tem que reduzir também a utilização dos trigos, né? Eu acho que Ele seria um carboidrato refinado também? Ou não? Exatamente, são carboidratos refinados. A questão do trigo hoje também, que se a gente for falar dele, ele foi muito modificado no decorrer do tempo, né? Então o trigo que a gente tinha lá atrás já é um pouco diferente do que a gente tem hoje. Às vezes a gente demoniza o glúten, como o Rodrigo falou, a questão é que ver se essa pessoa tem uma intolerância, uma sensibilidade, se ele é celíaco, ou uma sensibilidade não celíaca ao glúten. O que acontece? Muita gente retira o glúten, só que quando ela retira o glúten, ela deixa de comer os alimentos industrializados. Então, nem sempre o glúten é o vilão. É porque ela parou de comer o pãozinho, uma bolachinha, que junto disso vem muita gordura hidrogenada, Entendi. muito açúcar. E aí ela acaba colocando o glúten como vilão, que nem sempre é só ele. Então, isso é muito importante. E aí, voltando para o que você falou da questão dos vegetais, apesar de conterem fibras e saciarem, falta alguma coisa. Então, a ideia para a gente ser pontual é assim, coloque proteínas e gorduras saudáveis, né? E aí a gente vai falar de frango, carne, peixe, ovos, gorduras saudáveis como abacate, azeite, oleaginosas, e eles são os nutrientes, de uma forma simples para a gente entender, que mais demoram no nosso trato gastrointestinal. Então isso vai te manter saciado por mais tempo. Vale ainda lembrar da questão da mastigação, que na correria do nosso dia a dia hoje, né, o nosso cérebro tem aquele famoso tempinho de saciedade e de entender que a gente se alimentou. E na maioria das vezes a gente está ali em pé engolindo a comida naquela correria. Nosso dia a dia hoje atrapalha muito, né? A gente faz tudo com pressa, tem que sair correndo. Eu vou dar mais um intervalozinho, a gente já volta, tá bom? Vou pedir licença a vocês mais uma vez. Vamos para mais um break comercial, daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre bariátrica e sobre qualidade de vida e estilo de vida saudável com essas duas feras que estão aqui com a gente. Já voltamos já. Na Devon Churrascaria e Pizzaria, a experiência ficou ainda melhor. O churrasco que você ama agora se encontra com pizzas artesanais de dar água na boca. Massa leve, ingredientes frescos e sabores que surpreendem. É a combinação perfeita para quem busca novidade, qualidade e momentos incríveis. Devon Churrascaria e Pizzaria. Sabores que marcam. Experiências que conquistam. Vem pra Devon. Avenida Nilo Peçanha, 221, Parque Santo Amaro. A RadMed tem um compromisso com a vida. Por isso, está sempre entre as mais modernas clínicas de diagnóstico por imagem do país. Com equipamentos de última geração,
dotados de alta tecnologia e performance, além de profissionais altamente qualificados. Sempre com ética, empatia e amor pela medicina, a RadMed oferece a médicos e pacientes rapidez, segurança e conforto. Estamos de volta aí, pessoal. Vocês acabaram de assistir nosso segundo break. Vamos para o nosso terceiro e último bloco, com duas feras aqui falando sobre saúde, qualidade de vida, falando sobre bem-estar, sobre estilo saudável de vida, doutora Marisol Rios, doutor Rodrigo Rios. E eu volto o bloco mais uma vez fortalecendo aqui os nossos agradecimentos à RadMed Diagnóstico por Imagem, à Churrascaria e Pizzaria Devon, à SGA Toyota Campus e à TV Goitacá, que aqui é onde nós estamos nesse espaço, além do nosso canal no YouTube, né? Eu vou pedir à nossa produção que, à medida que eu for falando aqui com os nossos convidados, coloque de novo aqui embaixo para vocês o Instagram da doutora Marisol e o Instagram do doutor Rodrigo Rios, que lá tem muito conteúdo interessante. A doutora Marisol falou para a gente no primeiro bloco aqui da sua participação em eventos, em campeonatos como atleta de fisiculturismo. Doutor Rodrigo é músico também, doutor Rodrigo? Nas horas vagas, bate uma bola aí, batendo uma musiquinha também. Deve ter lá alguma coisa muito interessante, além das questões da saúde com a bariátrica. E falando em bariátrica, eu queria voltar para esse bloco fazendo um paralelo entre a cirurgia bariátrica e o uso das chamadas canetas emagrecedoras, mas levando em consideração, doutor Rodrigo, o seguinte: a desinformação, o desconhecimento das pessoas, que muitas vezes levam a pessoas que não precisam entenderem que precisam de determinada conduta médica, seja cirurgia, seja o uso da caneta. E tem gente que precisa e acha que não precisa, por desconhecimento mesmo, não é por teimosia, por nada. Como médico, como cirurgião dessa área, já há mais de 20 anos trabalhando nesse sentido, como que o senhor vê aqui a questão do momento certo em que passa a ser real a necessidade de aplicação de um desses dois procedimentos no seu paciente? Ou a bariátrica, quando necessário, ou o uso da chamada caneta emagrecedora. Perfeito. As canetas emagrecedoras estão na moda, né? Essas medicações já existem há alguns anos, algumas medicações mais antigas, e as medicações mais modernas, como Mounjaro, Victoza, todas essas medicações, elas são da substância análogos do GLP-1. GLP-1 é um hormônio, que é a sigla que quer dizer Glucagon-like Peptide. O que esse hormônio faz? Esse hormônio lhe dá saciedade. Ele acelera o metabolismo e ele deixa o estômago lento. É como se ele estivesse informando ao cérebro: para de comer. Então, quando a pessoa usa a canetinha, o Mounjaro lá, fica com o estômago cheio, fica saciado e obtém emagrecimento. Esse hormônio, o GLP-1 da canetinha, ele é um hormônio sintético. A cirurgia bariátrica também aumenta esse hormônio, porém o hormônio natural, o GLP-1 do nosso organismo. Ao desviar o intestino ou promover que a comida chegue mais rápido no intestino terminal, no ilho, a gente libera esse hormônio GLP-1, dentre outros hormônios também, como PYY, e tem o papel da grelina também, e que vai promover na cirurgia bariátrica um efeito muito parecido com o da canetinha. Porém, a caneta, a medicação é sintética injetada no subcutâneo, então fica lá um nível o dia inteiro. E a cirurgia, quando a pessoa come, aquele hormônio é liberado. Então é uma coisa mais fisiológica. Mais natural. Em relação à indicação, obviamente, o paciente tem que procurar o especialista, né, o cirurgião do aparelho digestivo ou o endocrinologista, que vai saber identificar quais são os critérios para que uma pessoa responda melhor à medicação ou responda melhor à cirurgia. Para indicar a cirurgia, existem critérios bem estabelecidos. A pessoa não pode chegar de primeira, tem que estar tratando a obesidade há 2 anos sem resultado, tem que ter o IMC, ou seja, o índice de massa corpórea, que é uma forma de aferir a obesidade. Existem formas melhores, depois a doutora Marisol pode falar, mas é o que nós utilizamos para indicar a cirurgia, é o IMC, tem que ter o IMC maior que 40 ou maior que 35, com alguma doença associada, e agora mais recentemente regulamentado esse ano no nosso país, IMC acima de 30 com diabetes também podemos indicar a cirurgia. O resultado da cirurgia é fantástico, a cirurgia hoje é uma cirurgia segura, com baixa chance de complicação, e a caneta também funciona.
Tá? Eu acho que está sendo utilizado de forma inadequada, está todo mundo usando caneta, né? A gente vê pessoas sem indicação e usando sem acompanhamento, mas quem tem a indicação, se usar com critério, junto com dieta e atividade física, com endocrinologista, e provavelmente vai ter que usar para a vida toda, né? Esses remédios não vai poder parar de usar, para alguns pacientes, sem dúvida alguma, a medicação funciona e funciona muito bem. Isso é um assunto muito sério, muito delicado, porque realmente eu percebo aí nas minhas andanças aí que essa questão da caneta é meio banalizada. Está banalizado. As Todo mundo pessoas usando, né? estão usando sem nenhuma orientação. E ainda não existem estudos de longo prazo, né? Exatamente. O estudo está grande acontecendo perigo, na rua. Daqui a pouco nós vamos começar a ver os resultados, como já temos visto. Já temos visto alteração visual, funcionamento pancreatite, Olha só. dentre outras complicações. Os estudos estão acontecendo. Em breve nós vamos... Não, algum órgão vai ser sobrecarregado se ele não tiver indicação, né? Alguma coisa vai acontecer ali. E a gente vê isso, eu acho que o sistema é muito parecido com o do método anticoncepcional, aquelas pílulas, né? Ela manda um sinal pro cérebro dizendo da saciedade, como se Sim, esse a pílula hormônio... anticoncepcional ela informa o cérebro que já tem uma gestação em curso, não é isso? Dá uma enganada no cérebro, não é isso? É mais ou menos semelhante. Né? Semelhante. O GLP-1, ele avisa que você está saciado, né? Ele deixa o estômago cheio, diminui o esvaziamento gástrico. O apetite diminui. Isso. E também melhora o metabolismo. O GLP-1 também promove liberação de insulina, neogênese da célula beta, que vai... Por isso que trata o diabetes também. Melhora a sensibilidade periférica à insulina. Então a célula passa a tratar melhor o metabolismo da glicose e melhora também o metabolismo das gorduras, diminuindo o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom. Bom, excelente, excelente. Mas fica dado o recado de que, né, a gente tem que procurar profissional, assim, em qualquer área, não tem jeito. Doutora Marisol, a gente falou da sua especialização em nutrigenômica. O que é exatamente nutrigenômica e como que esse campo tem crescido e, assim, elevado o entendimento personalizado das pessoas sobre a questão não só do emagrecimento estético, mas do emagrecimento saudável também. Como é que funciona isso? Legal. A nutrigenômica ela veio exatamente para a gente perder aquela ideia de que a genética vai nos dizer quem somos para sempre, né? É uma ciência que ela basicamente mostra como que nutrientes e estilo de vida interagem com o DNA. Veja bem, não é que essas questões mudem o DNA, mas elas podem modificar o comportamento do DNA. E eu falo disso com os olhos brilhando porque eu vivi isso na minha vida, né? Então, de uma forma resumida, é como que nutrientes, como que a alimentação, como que estilo de vida, como que o controle de estresse podem modificar aquela herança genética de um obeso, por exemplo. Uma herança que nós temos, né? E estamos aqui para exatamente modificar ela. Então, é com a alimentação, o estilo de vida saudável, que essa interação desses nutrientes, desse estilo de vida, podem modificar o comportamento desse gene. E tornar hereditário. Exatamente. Mas é possível isso mesmo? Isso é uma coisa que agora me chamou a atenção. Isso é muito legal, eu possível. Achava que a pessoa que está com isso na genética ia lutar o resto da vida contra aquilo, mas nunca a geração nenhuma ia mudar isso. A gente consegue modificar comportamentos. Claro que isso vai levar um tempo, vai levar um processo, e aí eu vou te dar o meu exemplo, né? Por exemplo. Eu venho de obesidade, né? A minha mãe era obesa, inclusive paciente de cirurgia bariátrica, uma paciente bem-sucedida, perdeu um bom peso, se manteve magra, mudou o estilo de vida dela após a cirurgia, e isso é muito importante ressaltar, né? E aí eu passei por esse emagrecimento sem cirurgia e através dessa mudança de comportamento, que é aquele 1% do dia que a gente vai falando, mas que se torna constante para toda a nossa vida, né? Então não adianta fazer a dieta de um mês, de 2, de um ano ou do verão, mas precisa ser a mudança de vida e aí a gente consegue modificar o comportamento desses nossos genes. A maior prova disso é que a pessoa emagrece e tem muita chance de voltar a ganhar peso, mas se continua malhando, continua dieta, ficou 10, 15, 20 anos na dietinha certinha, provavelmente essa pessoa não vai reganhar mais, porque ele está conseguindo, através da epigenética, alterar a forma com que o DNA se manifesta. Vocês vão ver foto minha aí, de antes e depois, né? Não é da noite pro dia, mas provavelmente vocês vão colocar aí. A gente vai pedir aqui na edição. E eu brinco que ainda bem que eu tinha tatuagem, porque tem gente que fala, não era você. Né? Então, na tatuagem identifica lá. Exatamente. A tatuagem chegou a 90 e poucos quilos, né? Cheguei. Quanto de altura? 1,67.
Bastante peso. Eu já Bastante tive bastante peso peso também, eu já cheguei a 90 e tanto E também. quando a gente fala de peso, eu acho que vale ressaltar a importância de massa muscular, né? Não existe a história do peso ideal. A massa muscular hoje é aquilo que vai tirar a gente de uma UTI, por exemplo. Se você quer emagrecer, construa massa muscular. A maior forma de alterar o nosso metabolismo, de acelerar o nosso metabolismo, é construindo massa muscular, porque você vai gastar mais calorias para manter o seu corpo ativo. Então, como o Dr. Rodrigo já disse, musculação sempre, proteínas na dieta, carnes, ovos, frango, isso é muito importante para a gente construir massa muscular, porque é dessa forma que a gente soma no nosso emagrecimento. Fazer as nossas células ficarem condicionadas àquilo, né? Elas se educam também, né? Falam isso muitas vezes, muitos profissionais falam isso. O músculo literalmente é vida, né? Está amplamente demonstrado em diversos trabalhos que quem tem massa muscular não vai sofrer de outras doenças. Toda hora falado isso, mostrado. Exatamente. É provado isso. É provado. O músculo ele sinaliza todo o metabolismo dos carboidratos, né? E da glicose também. Então ele não é só um órgão de movimentação, ele é um órgão endócrino também. É verdade. Agora, a gente já falou disso, eu acho que é um assunto que nunca é demais a gente falar. A gente falou disso aqui nesse programa, isso é falado constantemente em outros programas aqui, todo profissional de saúde que eu recebo. O cara pode ser cardiologista, quando vai falar de saúde, ele fala de atividade física, ele fala de alimentação saudável, tudo reflete em outros problemas, né, em outros desdobramentos. Mas assim, as pessoas, a gente percebe isso no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente convive, se queixam muito de meio que serem obrigadas a serem sedentárias pelo estilo de vida profissional. Meu trabalho me consome demais, eu chego à noite em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é deitar, eu quero comer logo uma macarronada e deitar e ver meu Netflix, eu quero fazer alguma coisa. E assim, a pessoa acaba... Cara, não dá. Depois de um dia estressante, não dá para chegar em casa e comer salada com um filé de peito de frango. Não dá. Eu vou comer uma pizza, eu vou comer uma macarronada, eu vou comer um churrasco. E assim, a gente fica buscando desculpas muitas vezes para isso e a gente acaba se perdendo nesse contexto. Assim, como que vocês entendem que poderia ser um primeiro passo a ser dado? Não só na questão da alimentação, mas até mesmo na questão é o que está te levando, como você falou da moeda de troca, né, doutora Marisol? É o quê? Você vai compensar o seu dia estressante jogando tudo na comida? Como é que seria assim, a orientação de vocês enquanto profissional para que essa pessoa que está completamente perdida nesse contexto possa se encontrar em buscar o caminho certo de tirar o sedentarismo, tirar a má alimentação da vida deles? A primeira palavra que me vem em mente é planejamento. Eu acho que vai começar por aí, né? Você falou lá atrás, a gente chega em casa à noite, cansado, estressado, a gente quer uma moeda de recompensa. Poxa, eu trabalhei o dia inteiro. E se eu não tenho um planejamento, não vai sobrar tempo. Então não é assim, eu vou fazer tudo do meu dia, a hora que der eu vou comer e a hora que der eu vou treinar. Não. Volta para trás, vamos fazer uma retrospectiva. Quais são os seus horários de treino na semana? Se para você, qual a melhor hora que você treina? É a que você vai treinar. Muita gente pergunta isso. Para cada um é de um jeito. E para a maioria das pessoas, se liquidar aquilo no início do dia, é mais fácil. Então é planejar a hora do seu treino, a hora das suas refeições. Saber o que fazer é um primeiro passo. Agora, ter com você aquilo... A matrícula de uma academia, a matrícula de um esporte que você goste, bem como a alimentação, ou aonde você vai comer, ou quem vai preparar, ou se você vai preparar. Então, acho que planejamento é o primeiro passo, porque se você não tem isso, mais tarde a gente vai pedir a pizza. Não vai ter jeito. Aí é questão de equilíbrio, né, doutor Rodrigo? Também, como é que é a sua visão em relação a isso? Então eu passo exatamente por isso, né? A gente tem trabalhado muito, mas é questão da prioridade. Você tem que priorizar a sua saúde, Eu demorei para entender isso, né? Eu me alimentava mal, mas hoje eu melhorei minha alimentação. Hoje a minha prioridade é fazer atividade física, então eu tenho meu planejamento. Quando eu vou sair para trabalhar cedo, às vezes eu vou para academia 4h30, 5 horas da manhã, não tem jeito. E você tem que fazer o que é certo, não o que você tem vontade. Quem faz o que tem vontade... Quem faz o que tem vontade segue ao demônio, né? Então a gente tem que fazer o que é certo. E o que é certo é treinar e ter dieta saudável. Gente, olha só. Vou falar para vocês aqui que são nossos seguidores, nossos espectadores. É uma das entrevistas mais legais que eu já fiz aqui. Eu acho que tem muito assunto. Já vou deixar, a doutora Marisol, eu sei que é mais difícil, mas já vou deixar um convite para um retorno de vocês aqui. Eu gostaria muito que a gente tivesse... Eu acho que tem tanta coisa que a gente tinha para falar, mas senão a gente vai avançar muito o horário, nosso programa vai ficar muito extenso. Aí vão falar que ficou chato. Embora eu acho que não tem nada de chato, eu tô ficando triste de estar já chegando ao término do nosso programa.
Eu vou deixar a fala para vocês passarem uma mensagem final para as pessoas que acompanham vocês. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez a presença. A doutora Marisol mora em São Paulo hoje, né? Capital mesmo, né? São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, ali no ABC. A gente te acompanha pelas redes sociais, que está aqui embaixo, tá? Vou pedir mais uma vez a edição para botar aqui o Instagram da doutora Marisol. É uma profissional que muito nos orgulha de ser daqui da nossa cidade, está lá fazendo seu sucesso, está com uma linha de trabalho apaixonante, muito legal de ver o seu trabalho, sua dedicação. Tá de parabéns, tá? Eu acho que é mérito seu, você buscou isso, tá lá honrando o nome da nossa cidade, levando lá. Venha mais vezes, não abandona a gente não. Não, e jamais. vindo aqui visitar a família, visite os amigos. A casa tá aberta aqui, a Saúde Press, Saúdecast, eu, Felipe, o Edmar. Teremos enorme prazer em te receber novamente. O doutor Rodrigo tá aí também aqui na nossa cidade, mas também eu sei que é uma agenda extremamente corrida. É outro profissional também que honra a medicina, que honra o nome dos profissionais de medicina da nossa cidade, que vamos combinar, né? Toda hora que eu converso, até nos bastidores com os médicos da cidade, eu tenho um irmão que é médico no Rio, e ele já falou isso várias vezes. Falou, rapaz, os médicos de campo são muito preparados. Os médicos de campo são muito bons. O campista ainda tem aquela síndrome de vira-lata, né? Eu não vou fazer nada com médicos de campo, vou pro Rio, vou para São Paulo, mas a gente tem profissionais excelentes aqui na cidade, profissionais bastante qualificados. O Dr. Rodrigo é um exemplo desse. Eu sou paciente dele, quando voltei para Campos, fui total referendado, todo mundo a referência é do Dr. Rodrigo, e fui muito bem assessorado, muito bem atendido ali por ele. Não voltei mais é porque o relapso sou eu, que ele já me cobrou, ele já cobra. Você não voltou de novo, o relapso sou eu. Eu sou esse cara do sedentarismo que fica jogando desculpa nos problemas, não sou eu esse cara aí. Tem que mudar. Vamos ver se depois dessa aula aqui hoje eu mudo alguma coisa na minha cabeça. Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Deixo o espaço aberto para vocês ali, a câmera, caso vocês queiram olhar para ela, fiquem à vontade. Deem um recado que vocês quiserem dar aos seus pacientes, aos familiares. Esse programa está vindo ao ar agora no início de 2026. É uma nova oportunidade para todos nós recomeçarmos, revermos nossas atitudes. E reforço mais uma vez o convite que eu quero vocês aqui de novo. Adorei esse bate-papo. Tem tanta coisa para perguntar. Gente, estou olhando aqui minha pauta. Não deu tempo para tanta coisa para perguntar, tanta coisa importante e interessante. Doutora Marisol, a palavra é sua, fica à vontade. Eu sou imensamente grata, né, pelo convite, a revista Saúde Press, que eu tenho o prazer de escrever, o Edmar, Felipe, toda a equipe, o pessoal que está aqui com a gente. Foi um bate-papo muito legal. Eu sou suspeita porque Campos, eu sou apaixonada, minha cidade do coração sempre. E queria deixar uma mensagem, né, para você que está aí talvez pensando nas aspirações mais altas da sua vida. Se você não sabe quanto você aguenta no corpo, dificilmente você vai dar conta de saber o quanto você aguenta da vida. Então, Deus deu pra gente esse templo que é o nosso corpo. Cuide dele, pratique atividade física, coma bem, tenha o controle do seu estresse, do seu emocional, que vai dar certo. Rodrigo, consegue falar alguma coisa depois disso tudo? Vamos lá. Bom, primeiro é um show, né? Agradecer a você, Felipe, e a toda a equipe da Saúde Press. O bate-papo foi bem tranquilo e agradável. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui. Cada camada da vida leva à salvação de uma outra camada. Então, você tem que estar bem com o seu corpo para você depois obter uma salvação espiritual, por exemplo. E aí você vai parar de sair, vai diminuir, beber cerveja e vai para academia. Você vai ficar mais forte, você vai trabalhar mais e vai te salvar também financeiramente. Então, a salvação espiritual, física, uma coisa leva a outra. Então, era essa a mensagem que eu queria. Tem que começar desde já. Você vai melhorando numa coisa hoje, melhora na outra coisa amanhã. E a sua vida vai melhorando como um todo. Tá aí, pessoal. Um recado dado. Vamos ver se a gente cumpre agora, porque são dois profissionais. Além de profissionais qualificados, são exemplos. Eles mesmo falaram aqui durante o programa, já tiveram problemas com peso, com a qualidade de vida. Estão aqui hoje dois jovens profissionais, né, bonitos, bem-sucedidos, bem resolvidos, com a vida saudável, graças a Deus. E eu espero que vocês transmitam essa energia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, que para mim já está contagiado, tem que levar isso a sério, não tem jeito. Então, para encerrar, eu quero fazer mais uma vez o agradecimento à RadMed Diagnóstico por Imagem, nossa patrocinadora e apoiadora da revista Saúde Press, que está aqui a nova edição, acabou de chegar. Está quentinha ainda da gráfica, está aqui a doutora Flávia de Freitas, pediatra na nossa capa, ela é entrevistada dessa edição. Quero agradecer a
Devon Churrascaria e Pizzaria, grande parceiro nosso também, tanto na revista quanto aqui no nosso podcast. Agradecer a SGA Toyota Campus e agradecer também a TV Goitacá, que é aqui onde nós estamos sendo exibidos para vocês, além do nosso canal no YouTube. Peço a vocês que compartilhem esse material aqui para aquelas pessoas que vocês acham que podem se interessar por esses assuntos que nós estamos falando. Nós temos mais de 20 episódios já gravados com vários profissionais de outros segmentos de saúde. E a nossa busca incessante é trazer o melhor conteúdo de saúde, qualidade de vida e bem-estar para você. Encerramos o programa de hoje aqui com a doutora Marisol e o doutor Rodrigo Rios, dois profissionais assim, de alto gabarito na área de emagrecimento saudável. E eu espero vocês no nosso próximo programa. Doutores, muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece. Até a próxima. Obrigado.